A gente vai para Brasília. A ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, vota para derrubar 300 portarias da ex-ministra da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, que concedeu anistia a militares da Aeronáutica. Luciana Verdolim, uma polêmica instalada em Brasília, hein? É isso mesmo, Tiago. Essa decisão, essa cassação das anistias é uma decisão de 2020 e foi questionada pela Ordem dos Advogados do Brasil. As anistias foram concedidas depois de avaliação de caso a caso e essas decisões aconteceram de 2002 a 2005. A avaliação que se fez quando se foi conceder anistia a ex-cabos da Aeronáutica é de que eles teriam sido perseguidos políticos durante o início do regime militar. A discussão no chamado plenário virtual começou no último dia 29 e vai até a próxima sexta-feira, agora dia 6 de maio. E a ministra Carmen Lúcia é a relatora do processo. Ela seguiu aí, adotou o entendimento, o questionamento da Ordem dos Advogados do Brasil, que diz que as anistias elas foram cassadas sem aviso prévio aos beneficiários, que já recebem esses benefícios há mais de 20 anos e que não houve também nenhum direito de defesa, não houve a possibilidade de questionamento dessa cassação, dessas anistias. E a OAB considerou os atos inconstitucionais, o que foi acompanhado pela ministra Carmen Lúcia. Segundo ela, a decisão de suspender o pagamento das anistias foi tomada sem a devida individualização dos casos, de forma genérica, o que não seria permitido nesse caso. Ela ainda lembrou, durante o voto que foi divulgado, que o Supremo Tribunal Federal já havia reconhecido a possibilidade de cassar esses benefícios, de cassar essas anistias, desde que ficasse comprovado que não houve motivação política na concessão do benefício. Ainda de acordo com a ministra Carmen Lúcia, a cassação do benefício de natureza alimentícia, ainda mais se a gente levar em consideração o período da pandemia, não pode ser acatada pelo Supremo Tribunal Federal. Vale lembrar que em 1964, no iniciozinho do período militar, o Ministério da Justiça mandou para a reserva vários cabos da Aeronáutica. Em 2002, essa decisão foi considerada como um ato de exceção. Luciana Verdolim, direto de Brasília. Ainda nesse assunto, os nossos comentaristas, Cristina Grêmio, uma decisão técnica ou não da ministra, hein, Cris? Olha, não estou muito por dentro desse processo, mas eu ouço essas notícias e já me vem à mente de novo o Poder Judiciário tentando governar o país. É o tempo todo o Poder Judiciário anulando atos do governo, tentando estabelecer leis, coisa que o Legislativo também deveria fazer. Então avança sobre os poderes, quebra essa harmonia entre os poderes, quando deveria ser uma mera corte constitucional para analisar a constitucionalidade dos atos dos outros poderes. Mas isso está acontecendo porque o próprio, como foi bem lembrado pelo próprio presidente atual do STF, ministro Luiz Fux, quando assumiu, o próprio judiciário está permitindo isso, quando permite que o tempo todo quem perde no legislativo entre com ações, quer dizer, entrar com uma ação no STF virou uma coisa mais corriqueira para a oposição. E aí tudo vai ser cancelado. Então é muito complicado isso que a gente está vivendo. Eu recomendo a quem não assistiu a entrevista que a gente acabou de fazer com o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que depois assista, porque realmente o Brasil precisa discutir as questões, uma reforma do judiciário e as questões que nós estamos vivendo. Bom, é uma decisão técnica. Se a gente analisar aí, a própria reportagem explica que o que foi decidido pela ministra do STF está baseado no fato de que a decisão do Ministério da Damares foi genérica. Ela foi, inclusive, com textos iguais, absolutamente iguais para todos os 300 beneficiados aí por essa anistia, em vez de tomar decisões individualizadas, em vez de analisar caso a caso. Também não houve aviso prévio a esses beneficiados. Eu não sou um grande fã dessas anistias e dessas indenizações do período da ditadura militar. Tem muita gente, principalmente pessoas conhecidas, né, que são aí do campo político, que receberam grandes volumes de dinheiro e que, na verdade, acabaram não foram prejudicados, exatamente prejudicados, né, por decisões aí do período do regime, né? Eles acabaram tendo carreiras
que foram muito promissoras. Mas não é necessariamente o caso desses cabos, desses militares da aeronáutica que foram afastados e impedidos aí de ter uma carreira no âmbito militar ao longo do período de exceção. Então, é uma decisão técnica, basta escutar a reportagem e observar que a decisão foi em cima da maneira como foi tomada a decisão de anular essas anistias, e não exatamente no mérito individual de cada caso. Como bem disse o Diogo, há uma verdadeira indústria dessas indenizações de anistiados políticos, né? Gente que de fato não sofreu nada em muitos casos, realmente ao contrário disso, fizeram dessas discussões políticas o motivo da sua ascensão política, ou seja, alavancaram a sua vida pública, alavancaram o seu faturamento, a sua renda, o seu patrimônio, em cima da politização justamente desse período pós-64. Portanto, há sim uma grande indústria de indenizações, não é pequena e não é pouca gente. De todo modo, o caso concreto precisa ser analisado, ver se de fato houve algum problema de fundamentação, de motivação na decisão atacada pela decisão da ministra Carmen Lúcia, e se realmente houver essa mácula, a decisão precisa ser revista. Mas é preciso lembrar também, por outro lado, que vem sendo uma constante nos votos da ministra Carmen Lúcia, uma espécie de reaproximação dela com a esquerda, com os movimentos sociais de esquerda que sempre lhe deram sustentação. Ela teve ali um momento de distanciamento, quando votou nos casos relativos ao mensalão, o presidente Lula, etc. E já faz um certo tempo, não é de agora, que ela vem fazendo fundamentações, considerações e preâmbulos nas suas manifestações e votos que claramente lançam uma ponte para o retorno, digamos, à simpatia dos movimentos sociais de esquerda. Não sei se é o caso desse caso concreto, é preciso analisar tecnicamente.